Boa tarde, crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo e para hoje nós vamos dar continuidade na atividade lá no nosso caderno de produção textual, tá bom, gente? Nós resolvemos ontem uma atividade na página 26 e hoje nós vamos continuar na página 27, tá bom? Página 27 e 28, aqui. Página 27 e página 28, tá bom? É uma atividade que não é muito difícil, certo? Ela vai exigir que você faça uma pesquisa, tá bom? De alguém, alguma pessoa que você admira, que você, digamos assim, é fã, e você vai fazer uma biografia sobre essa pessoa. Aqui, assim, essa atividade ela não vai precisar que eu me estenda muito, tá bom, gente? Vocês já viram várias vezes, já resolveram várias atividades sobre o gênero textual biografia. Mas só que eu tenho certeza que a maioria que vocês viram foram autobiografias, ou seja, é você escrevendo sua biografia. Eu me chamo fulano de tal, Renato de Oliveira de Souza, nasci em 1900 e tanto, quando eu era criança eu era bom naquilo, na minha adolescência eu gostava de fazer isso. Você vai contando relatos daquilo que você acha significativo da história da sua vida até chegar na vida adulta. Ao sair da escola, ensino médio, entrei na faculdade, aos 25 anos, comecei a carreira de professor. Por exemplo, esse seria, assim eu estou falando por alto, tá gente, de forma rápida, né? Essa seria uma forma de biografia, de relato da minha vida, né? E esse relato da sua vida você coloca no formato de texto, e isso seria o que nós chamamos de biografia, tá bom? Mas nesse caso seria uma autobiografia, você está contando a sua biografia. Nessa atividade aqui você vai ver uma situação de uma biografia em que é de outra pessoa, então a forma de se escrever acaba sendo diferente, tá? Prestem atenção, faça uma leitura aqui desse comando, tá bom, gente? Você não precisa escrever isso aqui no seu caderno, certo? Quem não tem o livro por enquanto, não precisa escrever isso aqui no seu caderno. Você só escreve esse comando, faz um cabeçalho, caso você não tenha o livro, tá? Faz um cabeçalho, MF Roraima, coloca o nome do aluno, a data, escreva só esse comando aqui de uma linha só e depois você vai escrever aqui um título para sua biografia e escrever o texto da biografia da pessoa, do personagem que você admira, que você escolheu para você escrever essa biografia, tá bom? Voltando aqui, aqui você vai fazer uma leitura em que vai indicar aqui características do gênero textual biografia. Biografia é um texto que conta os principais acontecimentos da vida de uma pessoa. Desculpa, gente, só estou confirmando se o áudio está capturando aqui. Normalmente, a organização é dos mais antigos, no caso, iniciando pelo nascimento, para os mais recentes, finalizando com a morte, caso já tenha acontecido. Como falei para vocês, esses seriam os fatos históricos da vida da pessoa. São escritas na terceira pessoa e é utilizada uma linguagem clara e objetiva. O que seria a terceira pessoa? A gente é uma forma de você colocar os verbos do texto, tá bom? Em que o escritor, o autor, não está participando do texto. Quando você coloca eu me chamo fulano de tal, você está colocando o texto na primeira pessoa, certo? Quando você coloca ele fulano de tal, você está colocando a terceira pessoa, porque você está falando de outra pessoa, você está falando de si mesmo. Então, ao você falar ele, por exemplo, eles, você está falando sempre na terceira pessoa. De forma clara e objetiva, quer dizer que você tem que ser um pouquinho mais direto no texto, né? Você já vai falando os fatos, os acontecimentos importantes, sem fazer muitos rodeios. A biografia, continuando aqui, a biografia abaixo está escrita de forma bastante sucinta. Observe como a biografia abaixo foi organizada, quais acontecimentos foram selecionados e o tempo verbal utilizado. Aqui, gente. Por enquanto, gente, eu não quero que vocês se prendam tanto nessa questão do verbo. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar depois melhor, tá bom? Biografia de Chico Anísio. Só para vocês compreenderem melhor como se organiza, como a gente faz a escrita desse tipo de texto.
Chico Anísio, 1931 a 2012, quando ele nasceu, quando ele morreu, tá bom? Foi um ator e comediante brasileiro, considerado um dos mais criativos e bem-sucedidos do Brasil. Criou uma quantidade espantosa de personagens, o que faz dele um artista diferenciado. Francisco Anísio de Oliveira Paula nasceu em Maranguape, Ceará. Filho de Francisco Anísio e de Dona Aidé Viana de Oliveira Paula. Chico Anísio foi para o Rio de Janeiro com apenas 8 anos. Com 14 anos, ia aos programas de calouros e ganhava todos. Tentou cursar direito, mas não terminou o curso. Entrou no Rádio Guanabara, onde atuou como locutor, ator, comentarista esportivo e redator. Na televisão, Chico Anísio fez muito sucesso. Chegou a interpretar 207 personagens, sendo o professor Raimundo um dos mais destacados. Casado 6 vezes, o comediante teve 8 filhos, sendo um adotado. Casou com a ministra Zélia Cardoso de Mello, ex-ministra da Fazenda do presidente Fernando Collor. É considerado um dos maiores comediantes do Brasil e o único com grande quantidade de personagens que interpretou. Faleceu no Rio de Janeiro em 2012, vítima de uma infecção pulmonar. Gente, aí o que você vai fazer propriamente na atividade? Na atividade, você vai ter que fazer não é para você também necessariamente criar um texto da sua cabeça, tá? Você com certeza conhece algum personagem do YouTube, algum personagem da televisão, algum personagem de filme que você gosta muito. Então o que você vai fazer? Você vai lá na internet, certo? Pesquise o nome desse personagem. Por exemplo, algum personagem famoso na internet. Agora eu não sei. Não sei, gente. Pior que eu não sei. Não sei, nem o nome de ninguém agora. Não tô lembrando o nome de ninguém assim que tenha muita expressividade na internet. Mas digamos assim, você vai escolher o nome dessa pessoa, aí você digita assim na internet, biografia de fulano de tal. Aí você coloca o nome do personagem, o nome da pessoa que você admira, que você é fã. Aí na internet vai ter vários textos contando a vida dessa pessoa. Você coloca um texto aqui, biografia de, aí coloca o nome da pessoa, tá bom? Do personagem, e aqui você vai escrever um pequeno texto, tá bom? Contando um pouco da vida dele. Aí você de certa forma vai acabar transcrevendo o que você viu lá na internet lendo. Mas o importante é você sequenciar os acontecimentos históricos da vida dele. Fulano de tal nasceu em ano tal, certo? Quando ele era criança, ele era bom de fazer isso. Quando era adolescente, se destacou por fazer aquilo. Na vida adulta, trabalhou nisso. Depois mudou para aquilo. Eu estou dando um exemplo, tá? Atualmente, faz sucesso no YouTube, por exemplo. No YouTube, com o canal X. Estou dando um exemplo, tá, gente? Com o canal X, fazendo conteúdos do tipo. Aí você fala o tipo de conteúdo. Tá vendo? Simples. Você organiza esse texto aqui em parágrafos, tá bom? Procure fazer parágrafos de no máximo até 3, 4 linhas. Aí você vai organizando em parágrafos esse texto. Não precisa você preencher tudo isso aqui, tá bom, gente? Mas faça um texto em que você consegue falar desde o nascimento dessa pessoa, tá bom? Alguns acontecimentos da infância, da adolescência dele, até a sua vida adulta, tá bom? É só isso. Não tem como eu entrar muito mais aqui, porque o material também só apresentou aquele texto como exemplo pra gente, tá bom, gente? Como eu falei, tenham paciência na hora de fazer a pesquisa. Uma boa tarde a todos. Faça o dever de vocês com calma sempre, que você consegue fazer direitinho, tá, gente? Boa tarde, tchau.